Este é o podcast Nossa História, Nossa Memória, realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Se tem algo que a gente aprendeu ao longo de nossos episódios, é que a tradição cultural passa de geração em geração. São filhos que deram continuidade à paixão dos pais, são netos que aprenderam a brincadeira com os avós e agora levam muito a sério algo chamado de cultura popular. No episódio de hoje, mais uma vez, uma família estará no centro da história. É a família e o legado do mestre Batista. Ele transformou o sítiozinho do pai na sede de um maracatu. Seu Batista faleceu em 1991, mas o filho dele, José Lourenço da Silva, assumiu a missão do pai e deu continuidade a esse legado. Essa história vem do terreiro fértil do sítio Chã de Camará, que fica no município de Aliança, na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, a 90 quilômetros do Recife. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto. E eu te convido para conhecer essa história com a gente. E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Você já sabe que este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Esse som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio. A estrela de ouro da Chã de Camará, saudoso mestre Batista. E hoje está aí com seus caboclos de lança. Quem está comandando agora é o seu filho, Zé Lourenço. Você vai vendo aí o brilho da participação do caboclo de lança aí da estrela de ouro. Vamos recebendo aí, minha gente, a grande estrela de Camará, de Aliança. Eita, o brilho bonito dos caboclos de lança da Baiana do Fogazões. Todas as figuras belíssimas aí do maracatu, grande maracatu, estrela de ouro de Aliança. Bom dia pra Aliança, olha chegando. Bom dia pra Aliança, olha chegando. Quero alegria, todos cantando, velho parado, moço dançando. Era 1965 e Severino Lourenço da Silva, mais conhecido como Mestre Batista, começa a se organizar para criar o maracatu Estrela de Ouro. Ele contou com o apoio de outros moradores que queriam inserir o maracatu nas brincadeiras populares que já existiam por Aliança, como o cavalo marinho, a ciranda. O Estrela de Ouro de Aliança só foi criado mesmo depois do romper do ano. Foi em 1º de janeiro de 1966 que o grupo foi oficialmente criado. Em 2024, ele completou 58 anos de fundação. Vários mestres foram formados no terreiro do Estrela de Ouro, como Manuelzinho Salustiano, Luiz Paixão, Bill Roque e Zé Duda, verdadeiros patrimônios culturais de nossa gente. Mestre Batista era um homem de riso fácil e muito bem-humorado, mas também exigente. Ele cuidava de cada detalhe do maracatu rural. Juntava os caboclos, verificava se as arrumações e guiadas estavam prontas, se os enfeites, as golas, os chapéus, os surrões estavam perfeitos. Participava de cada processo. Mas em 1991, Mestre Batista morreu. O filho, conhecido como Zé Lourenço, não quis de cara assumir o trabalho do pai. Mas depois que viu que o legado estava quase acabando, resolveu tocar o sonho do Mestre Batista. Ele mesmo vai contar essa história. Nossa conversa hoje é sobre as memórias de José Lourenço da Silva, presidente do Maracatu Estrela de Ouro de Aliança. José Lourenço da Silva é um homem de 69 anos, usa óculos, é grisalho e com poucos cabelos. Ele está sentado numa sala cheia de estandartes do Maracatu Estrela de Ouro, além de vários troféus. É um lugar muito colorido e lembra o carnaval. A nossa conversa acontece na sede do Estrela de Ouro,
É um casarão no meio de um sítio cercado por muitas árvores. A casa é rodeada por uma grande varanda e pintada de amarelo. As portas e janelas são contornadas de verde. No dia da nossa conversa, o tempo estava nublado. Chove em alguns momentos e venta bastante. Algumas vezes será possível ouvir o som da chuva. Mestre, seja bem-vindo a essa conversa. Estamos num território tão rico, num espaço tão lindo que é essa propriedade rural. Como é fazer parte de tudo isso? É uma história assim bem inusitada, porque isso já é uma história que vem de muitos anos, né, do meu pai, né? Eu apenas dei continuidade, estou dando continuidade a essa história do Maracatu Estrela de Ouro, acompanhando as movimentações, as mudanças do tempo, né? E hoje estamos aí. Já o Maracatu foi campeão várias vezes, na nossa gestão também foi campeão, vice-campeão, do grupo especial, às vezes sai do grupo especial, fica no grupo 1, volta para o especial e assim. Mestre Zé Lourenço conhece bem as origens do maracatu. A gente pisa hoje numa terra que no passado foi pisada por negros, indígenas, escravizados. Todos sofreram influência portuguesa. Os costumes moldaram a tradição do maracatu rural. Olha, é o seguinte, a história do maracatu rural chegou aqui através do negro, do índio e dos trabalhadores dos engenhos, né? O maracatu rural, ele é uma brincadeira, ele é afro-indígena, né? É uma mistura dos dois. E ele surgiu mais a partir da metade do século XIX, que é mais recente. O maracatu baque virado, o maracatu nação, ele tem uma certa origem da África, né? Dos portugueses também, com a questão dos negros, né? As senzalas, e eles brincavam. E aí eles são mais antigos, mas o rural não. Aí tem a história também das cambindas. O maracatu ele se gerou a partir das cambindas. E o que são as cambindas? As cambindas é uma brincadeira que é bem diferente, que é os negros, os homens, né? Parece que alguns vestidos de roupa de mulher, uma coisa assim. Hoje diz que tem várias cambindas por aí, mas hoje diz que ainda tem uma cambinda em Ribeirão, parece que Pesqueira também, mas aí acabou. E aí, por coincidência, a gente tem a cambinda brasileira e a cambindinha de Araçoiaba. São os maracatu mais antigos, né? Então, 105 anos o cambindinha e 101, 102 o cambinda brasileira. Tem esse nome de cambinda, né? Tem a ver com a história das cambindas, né? É impossível não notar que os nomes dos maracatus estão muito ligados aos animais. Tem a cambinda, que é um peixe pequeno de água doce, mas tem o leão, o pavão. Então, como é a escolha desses nomes? Olha, os presidentes devem se reunir com sua diretoria e cita alguns nomes. E aí há um consenso em um determinado nome, mas sempre é mais leão, né? Por muito tempo foi leão, agora depois ele migrou para outros animais. Por exemplo, o mestre Salustiano não quis colocar leão, aí colocou piaba de ouro. Piaba é um peixezinho. Aí ele já estava lá em Olinda, mas disse, não, eu vou colocar o nome de um peixe. Aí o peixe que era mais conhecido entre eles era o piaba, né? As piabinhas. Aí piaba de ouro, pronto. Mas hoje, de uns 5, 10 anos para cá, tem alguns nomes esquisitos de maracatu. Esquisitos? Então, quais nomes o senhor considera um tanto, digamos assim, diferentes? Dragão devorador, dragão não sei o quê, dragão e agora já está tendo mais ainda. Galo de ouro. Mas, de alguma forma, isso contraria os princípios da cultura? Isso é uma evolução, né, do tempo, né?
tem nome até que a gente não sei nem pensa que tem. Até eu que sou brincante de maracatu, eu já ouvi falar alguns nomes aí que eu digo, poxa, eu não sabia que tinha esse nome não. Então eles já saíram daqueles nomes de leão, pássaro, né? Aí tem as estrelas, né? Estrela de ouro, aí tem estrela dourada, estrela de prata, e assim, tem uma série de nomes. Mas no passado ele era mais leão. Estrela. Já surge aí um nome diferente e que não vem de animais. Maracatu de baque solto, estrela de ouro de aliança. Ouro, um minério precioso, brilhante, cobiçado. Quando meu pai foi fundar esse maracatu, então ele já conhecia alguns maracatu, inclusive de Recife. Esses nomes veio de Recife, que era Estrela da Tarde, aí no bairro de Casa Amarela. Aí ele comprou o estandarte e não ia colocar a Estrela da Tarde. Aí ele pensou, Estrela de Ouro. É uma estrela que brilha muito, né? E valiosa, né? Estrela de Ouro. Ninguém acaba meu grito, nem aguenta minha vela. Tá vendo essa estrela bela, a velha estrela de ouro? Uma macaca de couro, Deus daí mestre com ela. Nós abrimos nosso podcast falando sobre legado, sobre a cultura passar de pai para filho. Mestre Batista, seu pai, sem dúvidas, uma figura que fez muito e se doou pela cultura popular. Agora sim, a gente entra na história desse grande mestre. Então, no cenário da Zona da Mata, quem foi o Severino Lourenço da Silva? Mestre Batista foi um grande líder, é um ícone da cultura popular, sem querer tirar o mérito de muitos outros. Mas foi um grande líder. Ele era uma pessoa muito extrovertida, de posição, assim, de firmeza no que falava, e também bastante simpático às pessoas. E ele desenvolveu assim, em várias áreas. Ele era um grande empreendedor. Ele não vivia só de uma atividade, ele tinha várias atividades. A gente tinha aqui um fabrico de esteira de cangalha que bota na costa do burro para transportar as canas antigamente. Hoje só algumas pessoas que ainda têm um burro, um jumentinho, que chama jerico, né? E os engenhos acabaram, né? Porque agora tudo é máquina, é enxadeira. Então a gente tinha isso daí, ele era um pequeno lavrador, ele comprava cana e vendia, plantava também. Mas começou como era administrador de engenho, esse engenho Jaguaribe aqui. Depois ele também foi empreiteiro para contratar pessoas para cortar cana, que houve já uma mudança também, as usinas começaram a adotar esse tipo de trabalho, de contratar esse trabalho, essa mão de obra de fora, né? Que não era de pessoas contratadas da usina, aí chamava-se empreiteiros. Então ele também trabalhou com empreiteiro e depois terminou sendo contratado pela usina para ser fiscal. A usina Aliança tinha várias regiões e parece que eram 5 fiscais. Ele foi ser um desses fiscais que atendia os fornecedores particulares e também uma parte dos engenhos da usina. E também era mestre de cavalo marinho, brincava com cavalo marinho, foi juiz de menor, isso que tinha antigamente, né? E comissário de polícia. Ele era tão autêntico e tão querido que de quinta-feira para sexta o delegado da cidade era ele. Parece que seus olhos brilham mais ao lembrar as histórias do mestre Batista. Eu sinto um grande orgulho de ter tido um pai tão assim, que tenha tanto prestígio e era tão querido em todo o ambiente da cidade. Em todo lugar que ele chegava para conversar, a conversa dele era tão encantadora que a pessoa conversava uma vez e ficava sempre conversando. Vamos voltar mais uma casa? A ideia é entender de onde veio o dom para a cultura. Quem eram os pais do mestre Batista e como ele se inseriu nesse ambiente cultural? Isso é uma coisa que a pessoa nasce nato, né, com
uma habilidade para várias, né? Aptidões para várias coisas, né? Então ele, eu acho que sim. Ele era filho de pai solteiro, de mãe solteira, que o pai dele deixou, a mãe teve a concepção dele e deixou. Mas a parte cultural, essa herança cultural, a veia cultural veio da parte da materna. O meu avô faleceu em Goiânia. Ele tinha um bar em Goiânia. A cidade aí da Fiat, naquela rua principal onde começa a feira ali, tinha um bar e morava lá. Eu até ia ser criado com ele, mas meu pai não deixou porque eu não gostava da madrasta. Aí talvez eu não estivesse aqui, né? Então, nesse caso, foi sua avó quem conduziu seu pai para a cultura? Foi a veia artística que estava na minha avó. Porque essa história do maracatu e cavalo marinho vem da família Batista, da família dela. Ela foi a condutora e ele foi o herdeiro dessa veia artística, mas é dos tios dele. Então, a nossa família, os nossos ancestrais, eles já tinham maracatu desde o ano de 1882, tem na história. Meu pai ainda deu entrevista para a rádio, para o Jornal do Comércio e tal, sobre essa história. Em 1882, a história da nossa família vem do maracatu e cavalo marinho desde essa época. Um intervalo no meio tempo aí, com o falecimento de alguns dos nossos ancestrais. Aí, com o tempo, quando meu pai nasceu, começou com 8 anos, aí os tios brincavam o cavalo marinho e maracatu também. Mas minha avó não deixava ele brincar o maracatu, porque antigamente os maracatus tinham muita briga. Aí ela deixava ele brincar com 8 anos, há 8 anos ele já brincava o cavalo marinho com o tio. Aí ela deixava. E ela não deixou. E ele respeitou essa história do maracatu até ela falecer. Ela faleceu em 64 e aí não tinha estrela de ouro. Mas o cavalo marinho, desde 1950 que tem cavalo marinho. Aí quando ela faleceu em 64, em 65, como eu falei, meu avô adoeceu, a gente morava em Vicência, veio para cá. Aí nessa doença que ele teve, faleceu, aí a gente ficou de vez aqui. Antes de chegar em Xande Camará, a família morava no município de Vicência, perto da Serra do Engenho Jundiá, em um lugar chamado Sossego II. Com o falecimento do mestre Batista, os filhos continuaram em aliança. Mas quem são eles? Então, são 4 irmãos. José Paulo Lourenço da Silva, Manuel José Lourenço da Silva, José Lourenço da Silva e Severina Lopes Pereira. Todos foram influenciados pela cultura? Não, nenhum. Só Zé Paulo, o caçula, brincava. Mas ele não tinha a habilidade para gerenciar, para conduzir o grupo. Ele era só brincante. Ele faleceu com 52 anos, aqui ainda. O cavalo marinho começa do banco, começa dos maigulhões, os galantes. Aí depois chama o Mateus, depois chama o Bastião. O Mateus dá o boa noite. A população, as mulheres casadas, as moças casadas, as moças solteiras, os meninos da cabeça de cupim. Os velhos aposentados e as velhas aposentadas tumbim. Aí a velha faz... E aí depois ele fala pro capitão. Capitão, o senhor não dá boneta, é soldado. Porque eu não gosto de soldado. Todo soldado mas um homem, sabe, senhor? Agora depois começa o soldado, o ombroso, o soldado, o ombroso, e começa até o dia amanhecer. Na bela história da família Batista, quem chegou primeiro foi o cavalo marinho. Como foi essa chegada? Como foi o encontro dessas artes, o cavalo marinho e o maracatu? Olha, o maracatu, o cavalo marinho ele já foi de pequeno, né? De criança, né? O cavalo marinho é um teatro de rua, que conta a história que tem relação com os engenhos, né? Com a vida cotidiana dos brincantes. Essa brincadeira ela é exibida por 8 horas, sempre na noite, né? Esse espetáculo. E são 76 personagens em oito etapas. Como é uma apresentação do cavalo marinho? Hoje é na rua, né?
Hoje até nos palcos, né? Vai ter atrações de grande porte, aí às vezes eles colocam a cultura popular antes, né? Da abertura, num primeiro horário, para dar uma oportunidade para que ele possa se apresentar também nas grades, né? Então, hoje, por exemplo, no Sítio da Trindade teve Cavalo Marinho, nas festas geralmente é um lugar na rua, né? No meio da rua. E o Cavalo Marinho ele começa com um banco, tem um banco com 5 músicos, e aí eles começam a entoar as toadas e vem as figuras, né? A toada é a música. Aí o banco entoa aquela toada com a rabeca, mineiro ou ganzá, 2 bages e pandeiro. Aí, esse é o banco do Cavalo Marinho. E aí começa a tocar. Não vai dar para você apresentar 76 personagens numa noite. É lógico que é uma síntese de uma série de personagens que vai ser apresentado, né? E dentro desse contexto, desses personagens, quem era seu pai e o que ele fazia? Meu pai, ele fazia tudo. Só não fazia tocar a rabeca, mas afinava, né? As figuras, as loas, criar, etc. E também, ele também ele só também não botava todas as figuras, né? Tem que ter os pares, né? Então ele botava certas figuras, mas tinha um conhecimento geral. Como funciona essa coisa de 76 figuras? Vocês levam 76 pessoas para as apresentações ou elas se revezam? Não. Isso é o conteúdo de personagem que pode se apresentar. Ser representada. Aí, como é que eu estou falando? Mas dentro dessa quantidade de personagem, há apenas uma parte que vai ser, porque não há como você colocar tantos personagens assim, né? Entendeu? Você tem o conteúdo na história e eu quero tal personagem, aí vai lá e busca aquele personagem e representa na roda. E na vida da sua família, como foi que o maracatu encontrou o Cavalo Marinho? Algumas brincadeiras, ela já tem uma sincronia, né? Ele tem um intercâmbio desse. É tanto que diz que o Cavalo Marinho, o maracatu, tem um pouquinho de várias brincadeiras, né? Tem do Cavalo Marinho, tem do Caboclinho, tem desse, até de outras brincadeiras, né? Então é um misto de uma série de brincadeiras. O maracatu tem isso. O maracatu, você tem o brincante que ele gosta do maracatu e termina gostando do Cavalo Marinho também, e brinca nos dois. Ele tem talento para isso, ele brinca nos dois. Porque o Cavalo Marinho ele exige mais uma capacidade de atuação, né? Não é que o maracatu seja tão fácil assim, mas o Cavalo Marinho ele exige mais dedicação e aptidão, né? Um desenvolvimento tático da pessoa, né? Todo mundo que dá para brincar Cavalo Marinho. Enquanto era viva, sua avó não permitia seu pai brincar o maracatu. Ele respeitou isso até o último momento, quando o mestre Batista disse: "Agora vou criar um maracatu". Eu acho que ele já tinha isso na mente, né? Inclusive tinha brincantes no Cavalo Marinho que foi cofundador com ele, né? Do maracatu, porque já influenciou e já gostava também, entendeu? Ele apenas não brincava, como eu falei, porque a mãe pediu que ele não brincasse o maracatu. Mas como ela faleceu, um ano depois ele fundou. A gente veio em 65 aqui, em 64 ela faleceu, em 65, setembro, a gente chegou aqui, e em 66 ele fundou o Estrela de Ouro. Em janeiro de 66. Eu tinha perto de 11 anos. Imaginam que foi um momento de muita emoção e dúvida também. Digamos que foi delicado, já que a mãe do mestre Batista não queria ele brincando o maracatu. Por outro lado, vinha a veia cultural que pulsava. Nessa época, os maracatus, eles eram poucos, não era tanto quanto hoje, né? Entendeu? E eles brincavam muito na circunvizinhança, porque andava de pé, você saía daqui, ia para o escunso. Acho que o maracatu não ia para Nazaré, eu acho que não ia nessa época que andava de pé. Até podia ir, né? Porque dá para você chegar, acho que menos de meio dia chega em Nazaré, né? Sai por aqui por dentro. Então o maracatu andava de pé. Mas tinha tanto engenho, era uma população rural tão grande na época, que ele, em pouco tempo, ele brincava à vontade sem
sem precisar de ir para um lugar tão distante para se apresentar, né? Na cidade mesmo, por exemplo. Então, o maracatu ele saiu pequeno, porque no primeiro ano, tudo no começo é um pouco mais acanhado, né? Então ele saiu, eu acho que no máximo 30 e poucas pessoas, talvez, né? Por aí. Aí no ano seguinte já aumentou mais, etc. E aí foi. E aí o tempo também foi ditando as mudanças, né? Aí depois de muito tempo, aí começou a ir para a cidade, aí começou a andar nos caminhões, aí nos caminhões, aí subia no caminhão, botava tudo lá no caminhão e aí já ia para a cidade, né? Já podia andar para mais distante e tal, até que chegou em Recife já em caminhões, né? Aí depois já com o desenvolvimento a mais, aí começou a exigência da rodoviária, das polícias rodoviárias, do trânsito, o acidente, né? Que no caminhão, mulheres, etc., criança, aí proibiram de andar em caminhão, aí passou para ônibus. Mas isso já foi aí de perto de 2000 para cá. O município de Aliança. Mestre Batista participou de um momento importante para a história do maracatu rural na Zona da Mata. Ele viu os grupos do interior se apresentando no Carnaval do Recife, um feito histórico para a época. Em 85, o mestre Salustiano era um grande parceiro de Batista, inclusive morou aqui também no sítio, e era daqui de Aliança também. Aí ele foi para Recife, foi para Olinda e conseguiu se estabelecer lá em Olinda e também chegar até a universidade. Aí, com algumas pessoas da cultura que teve conhecimento com ele e tal, ele começou a conversar e aí veio falar com meu pai, que era uma parceria grande, disse: Batista, organiza os maracatus aí, porque tinha que ter CNPJ, etc. Tal, né? Organiza os maracatus para ir se apresentar, participar do Carnaval de Recife. Recife tinha alguns maracatus, devia ter, não sei lá, 5 ou mais por aí, que tinha uns 2 ou 3 que a gente conhecia, o Estrela da Tarde, um maracatu que hoje não existe. Então, só se apresentava ele, né? Tinha o Cruzeiro do Forte. Aí começou aí a história do maracatu e para Recife. O maracatu de Baque Solto hoje encanta os olhos daqueles que param e contemplam a cultura. A brincadeira popular atrai turistas do mundo inteiro. Os grupos, as baianas, o caboclo, o colorido, os personagens, são tantos elementos, realmente é uma riqueza. Mas a coisa não é fácil. Então, mestre, quais as dificuldades no início do maracatu Estrela de Ouro? Naquele momento era tamanha, né? Até porque na dificuldade de elementos, enfeite, né? Era tudo diferente, não era tão belo como era. O maracatu o chapéu era de papel salofone não, papel crepom. E o chapéu era bem pequeno, tinha umas flores assim na frente e tal. E não era tão grande como esses de hoje, né? Era um chapéu bem diferente. Assim. Aí foi evoluindo, aí veio com celofone, aquele mais brilhoso. E os enfeites também, tem uma época que era jofre, era bem diferente, esse problema de miçanga e tal. Nos primórdios era mais vidrilho, que as golas eram de vidrilhos. Aí foi surgindo a miçanga, a lantejoula, etc. e tal, e foi se moldando, foi dando condições de o pessoal desenvolver essa lindeza de hoje. As golas que são muito bonitas e chamam muita atenção, né? Legado. Essa palavra, vez ou outra, aparece por aqui. Nesse episódio, ela está bem presente. Parece ser natural dar continuidade a um trabalho admirável. Com José Lourenço foi diferente.
Claro que tinha admiração pelo que o pai fazia, mas depois da morte do mestre Batista, os filhos não quiseram colocar a mão na massa e o maracatu ficou nas mãos de outras pessoas. A cultura me perdoe, mas eu corri da cultura. Era o seguinte, eu nasci na cultura, né? Eu ouvia as dificuldades, as reclamações do meu pai, né? A minha irmã não gostava e achava que meu pai gastava muito, o dinheiro que ele conseguia, que podia investir em outra coisa que rendesse alguma coisa para a família, e ele colocava no maracatu. Aí ela andou brigando com ele e eu ouvi tudo isso, mas eu já não discutia isso com ele, né? Eu só observava. Mas depois de um certo tempo eu vi assim, eu digo, olha, eu acho que a cultura, para você seguir na cultura, você só deve seguir de fato mesmo quando você estiver aposentado, porque você já tem sua independência financeira já conquistada. Porque a cultura é isso, né? A cultura, ela não é no passado, ela não era uma fonte que você podia sobreviver dela. Mas mesmo assim, ainda hoje, ainda permanece que você tem que se doar para a cultura para poder ela acontecer, mesmo com todas as facilidades que hoje tem, que é o financiamento, o fomento, etc. Então, na época de meu pai, ele era quem é um mantenedor. Então, ele gostava muito, como ele disse, que a cultura corria, era como sangue na veia dele. Aí minha mãe falava assim, olha, eu não bebo, não jogo, não sei o quê, mas a minha brincadeira, o que eu gosto é a cultura. Então, aí pronto, ninguém parava ele na cultura, não. Eu deixei de brincar o cavalo marinho já quando eu comecei a estudar na Aliança. Até 16 anos eu brinquei o cavalo marinho, eu comecei a brincar de arreliquim, dama, galante. Aí de galante fiquei por ali, podia prosperar mais, mas eu já fiquei, quando comecei a estudar, já fui me afastando um pouco. E aí veio o maracatu, já estava com o maracatu só fazia acompanhar, andar um pouco com ele e tal. Então aí ele acho que percebeu, aí sim eu quis sair, quis servir a marinha. Aí ele percebeu, apesar de ser aquela criação rígida daquele tempo, né? Ele disse, não, meu filho, você venha para brincadeira, né? Ele nunca falou isso, não. Aí eu fui embora, fui para a marinha, de todo jeito fui para a marinha. Aí fui para a marinha e não quis mais voltar para casa. Na marinha, José Lourenço foi reservista naval. Serviu 1 ano, mas a coisa não andou. Se confundiu um pouco na escolha de umas provas e de em que estado servir e acabou reprovando. Decidiu então voltar para o Recife e enfrentar a vida por conta própria. A vida tinha outros planos para ele. O pai observava de longe a evolução, o crescimento e a independência do filho. Nunca falou nada, deu asas a esse voo. Sim, não, eu vinha visitar meu pai só, né? Depois eu vinha de 3 em 3 meses, 4, 5, 6 meses, eu vinha aqui e tal, e meu pai sozinho. Meu pai, depois ele comprou um carro pequeno, né? Depois comprou um caminhão, eu acho que talvez tinha até um pensamento, talvez ele venha para dirigir o caminhão e tal, mas não teve jeito, no caminhão eu nem peguei no caminhão. Aí pronto, eu continuei em Recife, comecei a trabalhar, e a cultura foi se desenvolvendo com as políticas, né? Aí eu vim trabalhar nos projetos, etc. Tal. Aí fiquei trabalhando com os projetos e dando continuidade no maracatu. Sim, aí eu assumi o maracatu porque os brincantes que ficaram com o maracatu vieram aqui pedir. Eu tinha uma pessoa que tomava conta na minha ausência, durante 15 dias eu vim aqui, de 15 dias. Aí, passado 3 anos, os brincantes chegaram aqui e falaram com esse senhor e disse, olha, cadê Zé Batista? Zé Batista não veio essa semana não. Eu disse, olha, eu estou vindo aqui para o senhor falar com ele para o maracatu voltar aqui para a Chã, porque senão vai acabar, só tem 50% do pessoal. Aí o cidadão começou a história de me convencer a aceitar o maracatu aqui. A admiração pelo legado do pai falou mais alto. Foi uma história
assim, demorada. Passou quase 6 meses e toda vez que eu chegava aqui, o cidadão, seu Zé, e aí, já resolveu? Digo, não quero não. Eu já sei como é que é a cultura, eu não tenho condições de manter, etc. Eu tenho minhas outras coisas para fazer, eu não vou... Aí disse, mas seu Zé, pense direitinho. Toda vez que eu vejo ele tem uma conversa, sabe? Digo, não, isso é o cavalo marinho, brinca 6 meses, até mais. Realmente exige a sua presença mais tempo e tal. Mas o maracatu não, o maracatu é uma vez no ano. O senhor pode botar um presidente e ficar só dando uma dicasinha e tal, olhando para ver se está tudo bem e tal. E eu digo, não, mas não dá. Eu sabia que o custo, as coisas e tal, entendeu? Eu tinha que estar junto, conversando com o pessoal, tinha que estar a parte financeira. E aí eu não me achava com a capacidade de estar. Outra coisa, meu pai, ele tinha essa força muito mais forte do que eu, porque ele era muito latente, né? E eu já tinha visto, eu já vi que dependia muito, eu tinha que me profissionalizar, arranjar um emprego, cuidar da minha vida e tal, depois talvez. Mas aí foi muito antes. Aí, perto dos 6 meses, depois de tanta insistência, aí eu digo, mas meu pai realmente ele fez uma grande história, tem uma história muito bonita. Aí já tinha umas brincantes que era daqui de casa, aí tinha o Ivo, tinha o compadre do Chico, que era o compadre dele, que era a segunda pessoa, que ficava para lá e para cá com ele, e alguns diretores. Aí pronto, é isso. Eu vou dar uma força aqui. Aí decidi, pronto. Fui atrás do camarada que estava com maracatu, que era Ramiro, morador aqui do Engenho. Aí eu fui na casa dele. Eu tinha até falado com o Manuel Salustiano no começo, mas não deu andamento na história, sabe? Aí eu digo, então eu vou lá. Aí fui lá na casa dele, e quando eu cheguei, falei com ele, ele disse, olha Zé, eu digo, eu estou vindo aqui porque o pessoal veio lá na minha casa pedir para trazer o maracatu de volta. Disse que o maracatu estava acabando. Eu disse, não Zé, não está bem assim não, mas como você quer, eu só vou entregar porque é você. Aí, tá certo. Digo, então veja as despesas que tem, se tiver alguma coisa aí, ele disse, eu vou ver, porque eu estou devendo a costureira, eu estou devendo o ônibus, estou devendo não sei o quê, mas eu quero dizer a você que o maracatu, com o falecimento de seu pai, hoje não está, realmente, muitos foram embora e levaram as arrumações, seu pai deixou 44, mas hoje só tem 12, e eu não pude, porque tinha família que tinha 5, ou tinha 3, e essas pessoas disseram que seu pai tinha dado para ele, não sei o quê. Eu digo, não, tá bem, tá certo, veja quanto é que é essa conta, que daqui a 15 dias eu volto aqui. Aí eu fui embora, aí uns 15 dias depois eu voltei, aí ele disse quanto que era, eu dei o dinheiro a ele, eu digo, olha, agora você não vai ser mais diretor, você pode ser brincante. Assim, não tem nada contra você não, mas só pela questão do contexto, do andamento da história e tal, aí você fica como brincante, fica ajudando. Ele disse, tá certo, eu vou ver e tal. Mas meio sacana, ele não quis ficar brincando, não. Aí pronto, aí ficou, era Ivo, depois veio Luiz, e aí a gente começou conduzindo, organizando. O maracatu rural já não estava em boas condições. Muitos instrumentos estavam sucateados, o brilho um pouco ofuscado. Foi preciso muita ajuda para reconstruir. Eu fiz uma rifa para ver se amenizava a entrada de dinheiro, né? Porque o maracatu estava com só 12 arrumações, 12 surrões desse. É uma grade, quando você coloca 4 ou 5 chocalhos, prende, aí cobre com essa manta aí, que ela pode ser amarela, vermelha ou verde. E aí é o surrão. É um das indumentárias do caboclo de lança, que dizem que são 13, né? Assim, tem que lança, óculos, chapéu, meia, tem uma liga, entendeu? Sapatos, são 13 as indumentárias de um caboclo de lança. Então, feito isso, aí o chocalho, 12 estava na grade e 6 soltos, já quebrado, num saco. Quer dizer que o maracatu só tinha 12, eu só tinha 6 surrões, né?
Só dava para 6 caboclos. Porque o resto você ia ter que levar para soldar, ver como é que fazia ali e tal. E alguns não prestavam. E a bandeira, o terno, que é o bombinho, a caixa, o gongue, a poica e o ganzá. 8 vestidos de baianas e pronto. O estandarte era o maracatu. O maracatu que tinha 44 indumentárias, não sei quantos vestidos de baiana, tinha mais de 30. Tinha mais de 30 baianas, 44 caboclos, praticamente estava acabado, né? Aí deu um trabalho, eu tive que trabalhar. Isso foi em 94. 95 foi o primeiro ano que saiu. Aí um dos diretores disse, não, Zé, você pode botar, depois você tira. Eu digo que eu sei que é difícil tirar. Agora há pouco mesmo o Luiz falou que uma diretora do Maracatu do Cumbe estavam querendo que ela saísse, mas ela só saía quando pagasse a ela 27 mil que ela investiu no maracatu. Realmente é difícil, entendeu? Você coloca, mas para tirar você não tira. Você só tem espaço para colocar. Aí o cara disse, não, Zé, coloca, bota aí do seu, depois tu tira. Eu digo, não, rapaz, mas tem que fazer mesmo. O curioso de tudo isso é que por mais que se tenha política pública, por mais que tenha incentivo para a brincadeira existir, ainda é preciso muito investimento. Muito investimento, muito. É muito investimento. A gente vê assim, o maracatu é uma microempresa pesada, né? Porque ela não tem limite, né? E outra coisa, sem dar resultado, né? Só para voltar, é uma empresa diferente. Eu costumo dizer que você não vê um empresário dono de maracatu. Por quê? Porque o empresário, ele trabalha com números. Números crescentes, né? Se não tiver crescente, ele vai falir também, né? Então ele tem esse cuidado muito grande de trabalhar para prosperar, para ele sempre melhorando. E no maracatu ele não vai. E para ficar mais claro ainda, aqui vai uma pergunta um tanto cabulosa. O dinheiro não dá? São as pessoas que não sabem administrar? Ou é uma brincadeira cara mesmo? É porque é cara. Você vê, um maracatu desse sair com 143 componentes, você pagar 143 pessoas, valores de vários tamanhos, né? Um menor, outro maior, outros maiores. Aí alguns custos altos, você vai pagar a costureira, um valor, enfeite, você tem que pagar um estilista, etc. Aí você não vai pagar 500 nem 100 reais, né? Você vai pagar 2.000, 1.500, etc. Há para dar acabamento e mostrar como você vai fazer aquela indumentária, né? Porque ainda tem a costureira, o valor do dinheiro que você comprou, o tecido e os enfeites. Se tem cultura, eu estou no meio. É o mestre Zé Duda. Quando ele quiser a primeira, você repete junto com ele. No maracatu, Zé Lourenço não se considera um brincante. O papel dele é gerir e garantir a brincadeira. Então me diga uma coisa. O senhor encontrou prazer no que faz? Desde o momento que eu assumi, eu criei uma responsabilidade. A algum momento assim, eu pensei, puxa, eu não vou deixar se eu deixar o maracatu cair, acabar, Zé Batista, filho de Batista, não conseguiu dar continuidade ao maracatu, deixou falir. Então, ficava feio, né? Não que fosse uma coisa tão feia demais, mas é uma incompetência. De alguma forma tem alguma incompetência, né? Quantos brincantes o Estrela de Ouro chegou a ter? A gente já chegou até 210. Uma maior loucura que eu fiz na vida. Por que uma loucura? É porque é muita despesa e fica muito pesado, entendeu? Uma brincadeira com 210 componentes, 200 componentes, é muito grande, entendeu? Aí para subir nos ônibus, entendeu? Já são 3, 4 ônibus, 4, 5 carros, é tudo muito caro. Aí também com o maracatu, geralmente você contribui para a indumentária de quase todos,
entendeu? Aí é muita despesa. E quando você não contribui com a indumentária, ele já chega pronto, aí você paga. Por exemplo, no mínimo assim, um caboclo que vem pronto, você paga 500 conto, R$500. Dependendo da arrumação dele, seja tão bem trabalhada, aí ele pode querer até mais. Tem um caboclo que está 700 conto, 800, 700, 600. 200 componentes, você pagar para tudo isso, para todo mundo, é muita responsabilidade e é muito dinheiro. Hoje, acho que eu não teria condições. E quem são esses brincantes? Ele tem gente de várias cidades. Aí tem maracatu que vai sair de Nazaré, vai buscar a gente perto de Ponta de Pedra, ali naquela Gambá ali, não sei o quê. Tem outro que vai buscar em Camaragibe. Geralmente ele importa brincante de outro lugar, até porque são muitas brincadeiras. E tem uma cidade que ela termina sendo fornecedora de brincantes, né? Por exemplo, Condado, vai gente para Recife, entendeu? Vai para Nazaré, e assim por diante. Então, o maracatu, tem gente de Recife, tem gente de Olinda, às vezes tem gente de Goiânia, de Condado, tem a grande parte é Condado e Aliança. Esse maracatu, ele já nasceu com essa história, entendeu? Com essa conexão, Aliança com Dado. Maracatu Estrela de Ouro, da grande camarada cidade de Bragança. São 160 componentes. Mestre Duda, todo mundo já conhece, tem história, tem tradição, tem carnaval já faz parte da cultura do Brasil. Estamos num lugar lindo e cheio de histórias. O sítio Chã de Camará abriga esse casarão, sede do maracatu Estrela de Ouro. Então, qual a importância desse imóvel na zona rural? Sim, a história dessa casa, meu avô comprou esse sítio em 1918. Logicamente, já devia ter essa casa, mas aí ele tinha um outro sítio também e decidiu morar aqui. Aí ele deve ter mandado fazer uma reforma. Aí nessa reforma ele mandou colocar lá na frente no símbolo 1930. Aí ficou sendo considerada a casa a partir de 1930, né? Então, em 1930 ela vai fazer, daqui a 6 a 8 anos, o sítio já fez 100 anos, já tem uns 104 anos. É uma história bastante interessante, que são poucos brinquedos. No passado talvez tinha mais brinquedos em área rural. Hoje são poucos. A gente tem o Cambinda brasileira e o Estrela de Ouro aqui, deve ter mais algum outro por aí. O Estrela de Ouro, no caso, é muito importante aqui para um município ter esse maracatu aqui, porque é uma história e também situado num lugar rural, ainda consegue permanecer num lugar rural, né? Porque há uma certa dificuldade de quem está aqui na zona rural para quem está na cidade, né? Principalmente hoje, que a zona rural houve um êxodo e o pessoal foi tudo mais para a cidade, né? Além de ser espaço de celebração da cultura, em 2004, o Estrela de Ouro de Aliança foi reconhecido pelo governo federal como ponto de cultura. O ponto de cultura surgiu em 2004. O edital no primeiro governo Lula, contemplando quem tinha uma história com a cultura popular, poder se candidatar, e aí eu já conheci Afonso Oliveira, falei com ele. Afonso Oliveira é um produtor cultural que trabalha há mais de 25 anos na cultura popular, e com produção da cultura popular, e trabalha com projetos, consultor de cultura popular. É uma pessoa muito habilidosa. Surgiu esse edital. Eu vi assim, eu estou vendo aqui coisa que se encaixa com a nossa história. Aí eu fui falar com ele e disse: Lourenço, eu já estou com um grupo aqui de Olinda para escrever. Mas o grupo está com uma dificuldade de documentos. Eu acho que há a possibilidade da gente fazer. Eu digo: olha. Aí quando foi um dia depois ele ligou: Lourenço, traz o documento. Mas só faltava 3 dias para encerrar o projeto. E esses 3 dias tinha sábado e domingo. Então, era uma sexta-feira. E na segunda-feira a gente tinha que entregar o projeto.
Mas ele é uma pessoa articulada, tinha já os pares, e eles tragam o documento que a gente vai. Pronto. No outro dia, na segunda-feira, a gente entregou, de 5 horas, entregou o projeto nos Correios, e fomos um dos 100 projetos habilitados, a gente foi um dos. O que o Ponto de Cultura trouxe de oportunidade para a comunidade? Eles trouxeram a possibilidade, então, trouxe de implantação de um telecentro, e aí a gente foi criando o desenvolvimento, né? Que tem a parte do projeto, a gente depois criou a biblioteca, assim, no projeto, no orçamento do projeto veio o telecentro, um estúdio, e depois a gente construiu a biblioteca, facilitou também para a biblioteca, e uma escola, a gente também criou uma escola da cidadania. A escola é uma escola que não é uma escola para ensinar a ler propriamente dito, né? É uma escola que ajudava a desenvolver os alunos. E aí essa escola deu uma contribuição muito grande para os alunos, aqueles alunos que tinham dificuldades. Depois as professoras até perguntaram o que era que a gente estava fazendo com os alunos, que eles estavam mais desinibidos, estavam aprendendo mais rápido. A gente chegou a ganhar com a escola até prêmio. Foi reconhecido pela ONU. Até o prefeito, nessa época, o prefeito também aproveitou o gancho, né? E foi para São Paulo, Brasília, né? Para algum encontro com alguém das Nações Unidas. Aí depois que eu soube, para criar um espaço aqui em Aliança, e depois não foi para frente. Tá? Em um diário oficial, tem em revistas, em jornais, essa parceria e esse reconhecimento que teve através da ONU, e até para replicar esses ensinamentos, sabe? Mas aí não deram, o prefeito não deu atenção para o reconhecimento e esse espaço que ia se criar aqui com vínculo, recebendo orientações das Nações Unidas. Né? Eu suponho que esse trabalho não para por aí. Dentre essas criações todas, que foi a partir do Ponto de Cultura, depois eu começou a ter uma ideia de ter um museu. Essa história, para ela ficar permanente, era um museu do Maracatu Estrela de Ouro. Eu me sinto feliz por ter nascido nessa localidade, né? Chamada Chão de Camará, e da qual eu contribuí para que ela ficasse conhecida no mundo inteiro, né? E contribuí também com a cultura do município e também com o legado na família, né? Nessa história do maracatu que eu falei que vem de 1882, né? População futura, os filhos, os remanescentes, etc., vão poder ter esse conteúdo, esse material para saber que aqui teve uma família, né? Que foi dedicada à cultura do maracatu, do cavalo marinho, do coco da ciranda. Não tem como não voltar a falar de legado. Diante de um legado tão forte, diante dessa terra que carrega tantas histórias, o que o senhor espera para os próximos anos? Eu espero que a cultura tenha continuidade, né? Que as pessoas consigam sobreviver mantendo a cultura, mas que é uma briga constante, né? A cultura, ela perdeu muito espaço porque a cultura de massa, ela domina tudo, porque ela é uma cultura que tem muita facilidade de recursos, né? O senhor acha que a cultura de massa é uma ameaça à cultura popular? Demais. Você vê que agora há pouco os forrozeiros que descendem de Luiz Gonzaga foi o protagonista nessa história do forró, e agora os forrozeiros tocaram muito pouco no São João, tanto na Prefeitura do Recife como no Estado, a ponto deles se organizarem e pedir um deputado para fazer uma lei para garantir um percentual na cota de recursos para as festas, para as festividades. Isso já mostra que é uma dificuldade, né? E aí tem nome de peso, etc., que tem uma história que não podia ficar parado, mas ele não bota para tocar. Eu
estava conversando com um produtor, ele estava lá no Recife, ele disse, você vê, rapaz, a gente tem Caju e Castanha, que é daqui, vive lá em São Paulo, mas na época de festa, eles querem tocar aqui, mas tem uma dificuldade de ser contratado. Para um filho da terra que divulga a cultura em outro estado e até é acolhido e tem essas dificuldades. Os prefeitos, a massa, né? A cultura de massa. A rádio, a televisão, os rádios, só toca a música que tem jabá, né? Que eles pagam para tocar. Às vezes até o próprio estado tem rádio, tem isso, e elas não tocam música popular. Então é preciso que haja uma grande força, um grande grito do pessoal da cultura para que se dê uma certa atenção à cultura, porque senão a cada dia vai ficar mais difícil. Com a mudança do tempo, não se pode fazer cultura como antigamente. Porque, como eu te falei, antigamente isso era muito povoado e o sistema era diferente. As pessoas brincavam, brincavam sem recurso. Hoje virou profissão, né? Então, é o profissionalismo. Então, tudo é com dinheiro. Mas chegou o dinheiro, tem dinheiro, mas aí a cultura de massa, ela toma atenção. Aí a população também pede, o governo, os prefeitos, não só atendendo, mas por outras particularidades também, só quer a cultura de massa porque tem outras facilidades, tem outras coisas. Aí a cultura, um maracatu vai brincar assim, com um forrozinho desse, um forró pequeno, pé de serra, 2.000, não chega nem 3.000, aí ele não tem graça para ele, né? Aí uma banda de 40, 50 mil, 100, 200, 300, quanto maior e o nome de fora, mas ele quer contratar. Aí você vê uma cidade, puxa, não estou vendo uma cidade dessa aqui, 2, 3 bandas de grande porte no dia. Só o dinheiro numa banda daquela, ele fazia uma festividade muito grande e dava uma certa atenção à cultura popular e podia até mesclar, né? Botar as duas culturas. Se for 30% para a cultura popular, 70% para a cultura de massa, né? Era para ser o inverso, né? Meu pessoal, vou embora, o tempo esgotou. Meu pessoal, vou embora, o tempo esgotou. Adeus, prefeito, vereador, funcionário que me apoiou. Essa história, o compartilhamento de tanto conhecimento foi especial para todos nós. A gente agradece por essa conversa e deseja vida longa ao Maracatu Estrela de Ouro de Aliança. Obrigado. Espero seguir e conseguir realizar os sonhos. E a gente também agradece a você que chegou até aqui. E é assim que termina mais um episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata. Nesta temporada, o projeto conta com o apoio da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, do Ponto de Cultura Poço Comprido, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Curica, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Revoltosa, da Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, que é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. São parceiros ainda o Ponto de Cultura Bloco Rural Caravana Andaluza, a Associação dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, Banda Musical Euterpina de Timbaúba, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Lembra de passar nas nossas redes sociais, @podcast Nossa História no Instagram. Já no Facebook, somos podcast Nossa História, Nossa Memória. Estamos em todas as plataformas de áudio, com episódios novos e temporadas antigas. Todo nosso material se encontra no site nossahistorianossamemoria.blog.br.
Na equipe deste podcast, João Paulo Rosa, com a trilha sonora, o jornalista Jetson Pontes, com o roteiro e montagem, a produtora cultural Crislaine Xavier, com a audiodescrição, Alisson Santos, com a gravação, videomaker Júlio Melo, designer Murilo Silva, web designer Saulo Ferreira, a apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal do YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, língua brasileira de sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!